Bom, gente, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma sequência da nossa palestra que estamos falando sobre as doenças do século XXI, né? Doenças que estão acometendo a liderança no século XXI. Dois vídeos já estão aí no Instagram, estão no Facebook, também estão no YouTube. Já falamos um pouco sobre algumas doenças, como pensar que somos imortais, síndrome de Bordeaux, petrificação, falta de planejamento, etc. Rivalidade. Hoje nós vamos trabalhar uma outra doença que está acometendo toda a liderança do século XXI. Liderar não é muito fácil. Liderar requer uma capacitação. Eu sempre costumo dizer que líderes não nascem líderes. Administrador não nasce administrador. É preciso que aprendamos como liderar e aprendamos como administrar. Porque nós temos que levar em consideração algumas coisas. Em primeiro lugar, que somos humanos. Em segundo lugar, nós temos que pensar que cada pessoa tem a sua cosmovisão e cada pessoa tem a sua subjetividade, que nós precisamos aprender a trabalhar com cada pessoa, levando em consideração, primeira coisa, o caráter, segundo, o temperamento, terceiro, a personalidade, quarto, a cosmovisão e quinto, a sua subjetividade. A partir do momento que nós passamos a entender e compreender esse tipo de coisa, nós podemos e conseguiremos fazer um bom trabalho, liderar uma equipe, liderar um grupo e conseguir fazer com que esse grupo seja coeso e os líderes possam ter uma boa saúde mental. Mais um tipo de doença que acomete a liderança do século XXI, vamos chamar de esquizofrenia existencial. A esquizofrenia, ela acomete hoje uma quantidade de gente em todo o planeta Terra. A esquizofrenia, podemos falar que a pessoa passa a ter uma visão diferente do que é administrar. A esquizofrenia existencial poderia ser uma doença em que vive uma vida dupla e marcada pela hipocrisia. Isso pode acontecer quando o líder, quando o gestor se isola dos seus funcionários, dos seus clientes. Ele passa a viver, a sair do concreto e se dedicar apenas às questões burocráticas, perdendo o contato com a realidade. Muitas vezes isso ocorre com o líder quando ele se isola, vive o mundo dele, o mundo à parte, ele não quer receber pessoas e, pelo contrário, ele passa somente a trabalhar dentro de um contexto burocrático. Pessoas para ele não são bem-vindas, né? Não são bem-vindas. Isso é preocupante, muito preocupante, porque a esquizofrenia existencial faz com que o líder se isole totalmente das pessoas. Se ele é o líder de uma grande empresa, ele vai se isolar, né, da sua sala e você vai ter hora marcada, vai dizer o que é que você quer tratar, quando quer tratar, como quer tratar, porque ele não gosta de receber pessoas, não gosta de falar e, além do mais, como líder, ele passa a viver uma verdadeira hipocrisia. Entendeu? Isso é muito perigoso. Quando ele é um pastor, ele procura não atender as pessoas. Há casos de que muitos líderes não transmitem nem ensinam a sua própria residência para os seus liderados. Eu já trabalhei em igrejas em que os irmãos chegam a dizer: pastor, nós não sabemos ou não sabíamos onde era a residência do nosso pastor. Pastor, a residência do nosso pastor, ela não era liberada para nós. Isto é um péssimo sinal,
do que aquele líder está tendo esquizofrenia existencial. A esquizofrenia existencial, ela acomete basicamente 30 a 35% dos pastores, né? E também de muitos padres, de muitos rabinos, né? Isso é preocupante, muito preocupante, porque no século XXI não há lugar mais para o isolamento, não há lugar mais para que as pessoas fiquem isoladas e também fiquem sofrendo sozinhas, sem ter contato com o grupo. Então isto não é bom, é prejudicial e é importante que nós saibamos tratar esse tipo de coisa. Outro tipo de doença seria o endeusamento dos superiores. É uma patologia que atinge aqueles que cortejam seus superiores com o interesse de ganhar uma promoção. Na empresa, o que acontece? O líder, o gestor, ele é ovacionado pelos seus liderados simplesmente porque eles querem uma promoção. Então, é importante que cada liderado comece a ver isto e cada líder possa entender que isto aqui é prejudicial. Quando você vê um cooperador que começa a querer ovacionar, começa a querer endeusar, começa a querer idolatrar, tem algo errado, viu? Tem algo errado na vida daquela pessoa. Então, é aqui que é importante que cada líder ele possa entender, né? Hoje, na empresa, quantas pessoas são vítimas, né, do carreirismo, do oportunismo, honra as pessoas em vez de honrar a sua própria missão. Muita gente não está muito levando a sério honrar o seu trabalho, honrar o seu compromisso e, além do mais, ter uma visão de crescimento dentro da empresa sem idolatrar os seus superiores, o que é um problemão que nós estamos vivendo hoje no século XXI. As pessoas idolatrando seus líderes para querer ter proveito daquilo. Então são patologias que nós estamos vendo no século XXI que é preciso ser tratado e preciso ser identificados, né? Tratados e identificados. Porque a partir do momento que uma pessoa começa a entrar por esse caminho da idolatria do superior, caminho do endeusamento do seu superior, ele não está bem. Há um problema de saúde mental. E a saúde mental do cooperador, ela precisa estar tranquila para que ele possa produzir. Não haverá produção na empresa, não haverá produção em nada se a saúde mental dos cooperadores não estiver bem. Se a saúde mental não estiver bem, não haverá produção. De jeito nenhum, aquela empresa, aquele grupo poderá crescer, prosperar, quando há uma idolatria dos seus superiores. É importante que nós saibamos também fazer essa diferença entre respeitar, endeusar e idolatrar. Endeusar e idolatrar é quando há um excesso, né? Há um excesso. E respeitar é ter a condição ética de saber que aquela pessoa está numa posição de liderança e eu, como um cooperador, preciso respeitá-lo para que ele possa ser honrado pelos outros cooperadores. Então, é importante que as pessoas parem para observar que você não vai chegar a lugar algum puxando o tapete. Isso é perigoso, isso não é bom, isso reflete a personalidade doentia do cooperador quando ele tenta endeusar, puxar o tapete de outro, simplesmente para querer crescer dentro da empresa ou para querer crescer dentro do conglomerado que ele está, muitas vezes, participando. É importante que cada líder, é importante que cada pessoa, ele tenha conhecimento de tudo isso aqui, para que não venha deixar o grupo sofrer. Então, a idolatria, o endeusamento é perigoso, é um tipo de patologia que nós estamos vivendo no século XXI. Um outro tipo de doença que nós estamos vendo acontecer, é o excesso de severidade. Pessoas severas, né? O excesso. O gestor,
Ele deve acreditar que para ser respeitado, ele não precisa ser sério. Quando falo de seriedade aqui, não me estou referindo à ética nem ao caráter. Estou me referindo à postura do rosto, quando aquela pessoa não sorri para ninguém, quando aquela pessoa ele não dá um oi, não dá um bom dia, ele chega na sua empresa, entra, é preciso que tenha alguém para tirar o seu casaco, colocar no criado mudo, ou ele não é uma pessoa cortês dentro da empresa. Então, é preciso que tenhamos uma preocupação com essa severidade. A psicanálise, o Freud, nos faz refletir que o excesso de severidade está relacionado com o problema de infância que aquela pessoa teve. Muitas vezes ele foi recriminado por seu pai, por sua mãe, pelo professor, pela professora, e aquilo tornou-se uma ferida no seu consciente, que vai para o seu subconsciente, e mais tarde, quando ele se está com empoderamento, isso aqui pode vir no excesso de severidade. Sempre que possível, o líder deve se esforçar para ser cortês. Veja, se é um pastor, ou ser um rabi, ser um padre, o que é que eles vão fazer? Eles vão pensar no excesso de santidade. Sorrir é pecado, não ser cortês é pecado. Então eles começam a fazer pecado, fabricar pecado, simplesmente para encobrir aquela melancolia, para encobrir aquele trauma que ele está vivendo. Então, quando você vê o excesso de severidade, o excesso de santidade, quando se fala de pastor ou padre ou outro tipo de religioso, pode verificar que aquela pessoa tem ou está vivendo um trauma de infância. Isto não é bom, é perigoso. E o líder, ele precisa ser uma pessoa desposada. Ele precisa compreender, ele precisa sorrir, ele precisa ser cortês, ele precisa ser amável, ele precisa, além de tudo isso, compreender que o outro é importante dentro da empresa, dentro da igreja, onde quer que ele esteja. Então, rapidamente, nós estamos falando sobre o excesso de severidade. Ele não consegue entender nada, né, do que venha a ser importante. Tem que ser de acordo com a sua cosmovisão. Eu estou correndo, eu quero agora citar um outro tipo de problemas que vamos chamar que é grupos seletos, ou a capacidade de ter um grupo fechado onde ninguém participa daquele grupo. Isso é um problemão que estamos vivendo, a falta de um viver social. Acontece que, muitas vezes, para pertencer a determinado grupo, o cooperador tem que fazer com algumas coisas. Ele tem que tomar alguma atitude para que ele possa pertencer àquele grupo. Isto aqui não é muito bom. Por que não é muito bom? Porque atinge muita gente. A Bíblia chega a dizer que todo reino dividido não pode, todo reino dividido contra si mesmo poderá ser devastado, pode ser destruído. Então é importante que nós não vivamos em um círculo fechado, mas que estejamos sempre abertos para uma conversa, para uma consulta, para uma visita. E o círculo fechado, muitas vezes, eles tiram a privacidade e, além do mais, a pessoas que pertencem àquele grupo fechado deixam de aprender, deixam de crescer, porque simplesmente aquele é um grupo fechado em que não terá crescimento. A psicologia, ela começa a trabalhar, a psicologia social, começa a falar sobre a cultura do grupo. Qual é a cultura desse grupo que é fechado? Por que esse grupo está fechado? Por que ninguém pode participar? Por que para poder participar tem que submeter determinado ritual? Então, é importante que o líder ele entenda que ele como líder, ele como pessoa, ele como um líder de um grupo, ou como pastor, ou como padre, ele precisa saber
que ele é uma pessoa pública e como uma pessoa pública ele precisa estar aberto para o diálogo. Então, o círculo fechado não é bom, não pode prevalecer dentro da comunidade, porque trará sérios problemas para o grupo. E para encerrar, por hoje, nós vamos falar um outro tipo aqui, que seria a extravagância e o exibicionismo. Ocorre isso quando as pessoas tentam acumular poder a qualquer custo e fazem de tudo para deixar claro que são mais capazes que os outros. Então, essa extravagância, o exibicionismo, já está lá na primeira parte da nossa palavra que estamos falando. Nós falamos do narcisismo, né? Falamos de narcisismo, que isso é algo que acontece. O que acontece hoje, que muitos líderes, para chegar a determinada posição, eles não se preocupam de falar mal, não se preocupam de mexer com a moral de ninguém, não se preocupam de caluniar, defamar, desacreditar dos outros. Eles se colocam numa posição acima de todos. Então o exibicionismo é muito forte. Então é um tipo de patologia que vemos hoje em nossos dias. Então, um certo escritor, chamado de Gary Hamel, ele lembra que um líder, ele não precisa se reinventar, né? Ele diz que o líder não precisa se reinventar, mas ele precisa ter consciência de que ele é uma pessoa que tem capacidade de desenvolver os seus talentos. Então, é muito importante que cada um de nós conheçamos e precisamos entender que a nossa extravagância ou o nosso exibicionismo, ele pode fechar portas para nós. Porta de emprego, porta de trabalho, carreira. Então tudo isso pode ser prejudicado simplesmente pelo nosso exibicionismo e pela nossa extravagância. Então eu quero parar um pouco aqui e chamar a sua atenção. Como você está vendo nesses últimos dias o século XXI? Doenças incuráveis. Viu? E hoje, muitos líderes não estão se preocupando com a sua saúde mental. Não se preocupam. Simplesmente eles querem viver, mostrar o seu exibicionismo e pronto, quando estão arrasados emocionalmente. Então, prezados, eu quero deixar bem claro que todo líder, ele tem coração, tem emoção e precisa ser uma pessoa humanizada. A humanização é importante na vida de todo líder, na vida de toda pessoa. Portanto, nosso muito obrigado e vamos continuar ainda mais 3 doenças do século XXI. E logo após isso aqui, nós vamos trazer aqui uma série ainda de dois vídeos pequenos sobre as consequências emocionais da quarentena, né? O lockdown. O que é que o lockdown faz na vida da pessoa? Então nós vamos fazer aqui 2 vídeos tratando dos problemas emocionais que a quarentena, o lockdown tem causado e está causando na vida das pessoas. Boa noite a todos.